Debate da semana. Ora viva, cá estamos para o primeiro debate com o painel constituído pelo Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho, primeiro debate de 2026 e que debate se antevê. Isto numa semana em que a mobilidade continuou a mexer, mesmo ficando suspenso o novo modelo, isto porque as presidenciais falam mais alto. A poucas horas do fim do primeiro round de caça ao voto, faremos o balanço a esta fase da campanha antes do intervalo e também lançaremos alguns prognósticos para aquilo que poderá acontecer no próximo domingo. Quem vai ganhar é quase irrelevante porque tudo aponta para uma segunda volta. Aliás, a própria Comissão Nacional de Eleições admitiu esse sufrágio a 8 de fevereiro ao emitir esta tarde uma nota em que dá conta que numa segunda volta só haverá duas caras no boletim de voto e qualquer outra configuração é fake. Por isso, até as instituições já estão preparadas para novo embate mais para a frente e bem perto do Carnaval. Por isso, se calhar, vamos ver se dá tempo. Por isso, se calhar, mais do que adivinharmos quem vai ganhar, talvez seja mais avisado traçarmos aqui as potencialidades de quem poderá passar. É essa segunda fase, é essa segunda volta, que não sendo inédita, há 40 anos foi assim, com Mário Soares e Freitas do Amaral, tem outros contornos, até porque neste tempo de campanha houve, no caso da TSF, sondagens diárias, o tracking pool tão contestado por alguns candidatos, que foram revelando algumas tendências muito consistentes. Depois, nesta última semana, houve mais sondagens, todas elas a apontar para uma tendência que, a ver, vamos se irá confirmar no domingo. Antes de este prato forte, incontornável, como é hábito, uma frase ou um facto que tenha marcado a semana fora deste contexto. Joaquim Sousa, o que é que trazes? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde ao Miguel, ao Pedro, a ti, Ricardo, a todo o auditório da TSF. Esta é uma semana marcada por dois factos que acabam por ser um bocadinho redundantes. Nós temos a campanha eleitoral que já vem com os debates desde novembro e temos Donald Trump a marcar a atualidade quase diariamente. Hoje ameaçou que quem não reconhecesse a Groenlândia seria taxado, faz gestos obscenos para aqueles que não concordam totalmente com ele, utiliza leis do século XVIII para impor a lei marcial nos Estados, e estas preocupações levam-me àquela que é a frase que acabo por marcar, que é a ideia de que precisamos de estadistas que tenham a capacidade de pensar o futuro e não o imediato. E por isso mesmo, não é tanto uma frase, é um facto a nível nacional e europeu que mostra que a Europa está um bocadinho à nora e nas presidenciais também notamos uma certa desorientação, de tal maneira que quem vai à frente com a candeia é quem tem sido mais seguro nas suas palavras, pese embora, e que não era favorito ao início, mas que na verdade manteve uma certa coerência ao longo da campanha. Miguel Silva Gouveia, a tua frase? Bom, antes de mais cumprimentar todos os presentes, desejar um bom ano a todos, ao Ricardo, ao Pedro, é bom estar de volta no estúdio convosco, ao Joaquim e a todos aqueles que nos ouvem nos, na TSF Madeira. E queria só, antes de falar sobre o assunto que eu trouxe esta semana, dizer que na tua introdução falavas que a CNE garantiu que no próximo boletim, na segunda volta, só estariam duas caras, mas a fazer fé no precedente que se abriu, onde num boletim com 11 candidatos tem 14 caras,
até poderiam reaproveitar estes próprios boletins e voltar a dar, portanto, seriam duas pessoas válidas e E o resto, os botadinhos. os outros cortados, portanto, a CNE já nos tem habituado a estas atrapalhadas e esta é mais uma, depois dos votos da imigração e de repetições e etc. Bom, enfim, a frase da semana pode parecer um pouco descontextualizada, mas eu já a contextualizo. A frase que eu trouxe um, é a seguinte: um açoriano a falar com um argelino. Eles entendem-se bem. E isto poderia ser dito num contexto quase de uma cimeira atlântica ou atlântica ou barra mediterrânica. Mas não foi. Este é apenas um exemplo da forma como estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais desumana. Esta frase foi escrita num grupo de WhatsApp identificado pelo Ministério Público que era utilizado para partilhar imagens de agressões e tortura a pessoas que estavam detidas em esquadras portuguesas em Lisboa. E estas foram algumas das expressões com que alguns dos acusados agora, agentes da autoridade portuguesa, se vangloriavam partilhando vídeos das agressões que os próprios faziam aos detidos. Sabendo que os detidos são, muitos deles, sem abrigo, são toxicodependentes, são estrangeiros, são cidadãos estrangeiros, são pessoas de minorias. E isto é tão mais urgente trazer para a ordem do dia, para o debate, porque quando vemos lá fora, e pegando nas palavras que o Joaquim aqui trouxe, Donald Trump a desumanizar a política, a dividir famílias, a ter uma polícia política que é o ICE, que além de retirar mães e até chega a matar à queima-roupa pessoas sem qualquer tipo de acusação. Ver isto acontecer em Portugal, este tipo de desumanização, de falta de sensibilidade e de humanismo, é algo que me preocupa e acho que temos no próximo domingo também a possibilidade de escolher que tipo de país queremos, porque alguns dos candidatos, não direi todos, mas alguns promovem este tipo de divisionismo, de ódio e de desumanização. Pedro Coelho, bem-vindo de volta aqui à Fornordelas. Tudo bem, prazer. Qual é a frase? Bem, em primeiro lugar, boa tarde ao painel, boa tarde aos nossos ouvintes. Como foi aqui referido, a semana foi de Donald Trump. No século XIX, os Estados Unidos comprou à Rússia o Alasca. E agora, em pleno século XXI, parece que queremos voltar ao passado e com esta política de Trump, eh, vendo em pleno século XXI, estamos certamente, ou no caso ele, a imprimir políticas do século XIX. Os Estados Unidos já tentou comprar a Groenlândia em 1946, mas a verdade é que nesta geopolítica que hoje conhecemos, é um membro da NATO a atacar, entre aspas, outro membro da NATO, neste caso a Dinamarca, que eram parceiros, e portanto é uma política imperialista com uma desculpa que não se percebe nem se compreende numa potencial ameaça da Rússia e da China naquele espaço. É preocupante para os tempos de hoje, pois os confrontos que temos assistido e também na questão do Irão, onde incentivou que as pessoas fossem para a rua, tomassem conta das instituições, que o Irão era uma grande nação e, portanto, no fundo, tentando que as pessoas fossem para a rua, e todos nós sabemos o que é que aconteceu, as pessoas foram para a rua e o ministro iraniano disse que morreram algumas centenas, quando sabemos que foram milhares, não é? E nessa linha é preocupante e, portanto, esta geopolítica mundial eh, tem que ser pensado e os decisores políticos estão a pensar como se pensava no século XIX. Eu preciso evitar que voltemos para trás, mas vamos olhar para a frente, necessariamente Exatamente. com a possibilidade de haver aqui no próximo domingo
um resultado que não dê a nenhum dos 11 candidatos os 50% necessários para cantar vitória. Hum, Joaquim, o que é que perspectivas possa acontecer? E segundo o último material disponível, que é muito variado, que vai desde inquéritos a sondagens, a tracking polls, etc., o que é que se afigura na tua ótica, quem vai passar à segunda volta, uma vez que quase que é garantido que na primeira não fica nada resolvido, e que leituras políticas podemos fazer dos resultados de domingo? Bem, as minhas primeiras eleições foram Ramalhianes, Soares Carneiro, marcado pelo assento de Camarate, e que sobrepôs às eleições, naturalmente. Não esquecendo que Francisco Sá Carneiro é a caminho do Porto para o último comício, o encerramento de campanha do jornal Soares Carneiro. Mas as eleições que tenho uma memória mais presente é as eleições de 1986, que, como estas, tinham um conjunto de candidatos, mas tinham, acima de tudo, um conjunto de candidatos que transportavam uma grande credibilidade e uma grande esperança a nível nacional. E por isso também os resultados que tiveram e o que aconteceu. E nós vimos aqui nestas eleições algumas coisas parecidas. Há algo que não é parecido. Quem ganhou em 86 ganhou com 46% dos votos. Portanto, destacou-se claramente. E depois houve o chamado voto útil na segunda volta, que levaram Mário Soares ao Palácio de Belém, que chegou depois a ter, aliás, a nível regional, Alberto João Jardim, no segundo mandato, dá liberdade de voto dentro do PSD, que é aquilo que eu acho, muito honestamente, que se Luís Marcos Mendes não passar à segunda volta, Luís Montenegro irá fazer. Isto aqui para antecipar, portanto, entre entre Seguro e Ventura, Luís Marcos Mendes vai se sentir no meio do oceano, sem barcos por perto, mas a realidade é que nestas eleições tivemos candidatos que foram dançarolando, que fizeram tai chi, que fizeram mil e uma coisas, mas acima de tudo fizeram campanha para as redes sociais. Portanto, para aquele momento, para aquele frame das redes sociais. Não nos trouxeram, relativamente àquilo que é as eleições presidenciais, não nos trouxeram nada de novo. E isso explica que nenhum se destaque? Isso explica, em meu entender, que nenhum se destaca. Aliás, destaca-se aquele que foi mais tranquilo ao longo da campanha, António José Seguro, que acaba por manter aquela relação de amor-ódio com o Partido Socialista, e viu-se isso, o aproximar dos militantes socialistas, dos líderes socialistas, dos grandes do Partido Socialista atual, faz no final da campanha, não se faz no início. O PS demora muito tempo a apoiar António José Seguro. Lembramos do antigo Presidente da Assembleia da República que veio dizer que Seguro não. Agora já sim. Agora sim. Da Ministra Estrela do Governo, Mariana Vieira da Silva, não. E que quando aparece o antigo Presidente da Câmara de Lisboa com a Ministra das Finanças, portanto, Fernando Medina, foi quase como uma pedrada no charco. E António José Seguro manteve uma coerência que o transformou como alguém, como dizia Santana Lopes, alguém que era confiável. Confiável que não foi Luís Marcos Mendes, que a um dado momento dizia que era ele e mais alguém na segunda volta, mas na realidade Luís Marcos Mendes trazia um lastro muito grande no PSD e não consegue agregar grande parte do eleitorado que o apoiava, portanto o eleitorado do PSD e do CDS, da AD, consegue nem um terço dos votos, segundo as sondagens, que leva a que esteja hoje na posição que tem, e que não nos podemos esquecer que as eleições legislativas que elegeram Luís Montenegro foram em maio, portanto há menos de um ano, e isso naturalmente fragiliza o próprio governo. O Almirante, aconteceu o que estávamos à espera, portanto, quando começasse a ser confrontado, a sua falta de experiência política viria de cima e veio. Excetuando o último debate, onde dá cabo de Marcos Mendes, com a questão de colocar em causa a sua honorabilidade, lançando para cima da mesa qual é a sua profissão, do que é que você ganha dinheiro. E portanto, deixou Marcos Mendes numa situação muito complicada. André Ventura, que é o candidato que consegue fidelizar mais eleitorado, portanto, é um homem de um partido só. Isso poderá ser um problema, vamos imaginar,
não querendo fazer que André Ventura é eleito. Não é um homem de um partido só que ele já teve no PSD. Eu não, Pode ser um partido de um homem só. isso interessa muito pouco, muito honestamente, aliás, interessa muito Ele e pouco. o partido confundem-se, como é óbvio. Exatamente, a questão é esta: ele e o partido confundem-se. E aquele que é o principal partido da oposição hoje ficaria sem aquele que é o seu líder único. E isso viu-se nas recentes eleições autárquicas, onde, desde a aldeia mais recôndita do país até à capital do país, a principal figura do cartaz era André Ventura. Portanto, tem aqui um problema do homem que quer governar o país, mas que tem que ir a todas e arrisca-se a ir uma segunda volta e, quiçá, ainda uma segunda volta pode ganhar. E depois temos os candidatos que apareceram para marcar posição e que não marcam grande coisa. Portanto, Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto, que efetivamente não conseguiram minimamente destacar sequer de Manuel João dos anos 2000, que faz uma campanha, mais uma vez, um bocadinho para uma certa piada, desvalorizando aquilo que não se devia desvalorizar. E aquilo que me parece que é mais grave desta eleição é que, efetivamente, quer o PSD, que esperou por Pedro Passos Coelho, manifestamente, ou eventualmente Durão Barroso, que não vai à eleição porque sabe que tem uma série de contras. Ele próprio, Durão Barroso. Quer o Partido Socialista, que esperou por eventualmente um António Guterres, um António Costa, ou algum peso pesado, e que avança o homem que, estando na política, pôde dizer que não estava na política e manifestar assim algum tipo de independência. E essa é uma questão importante. Na tua ótica, quem passa a segunda volta? Na minha ótica, passa António José Seguro e passa André Ventura. Ficando Coutrinho, efetivamente, embora este escândalo e este escândalo, culpa dele, e Ricardo vais-me perdoar, dos jornalistas. Eu acho que... Isso foi o que ele disse. Sim, e concordo, porque o jornalista pegar numa notícia do Facebook e começar a colocar de chofre na cara do candidato a 3 dias das eleições, sem fazer aquele trabalho de casa que é necessário fazer, porque não foi feito. Mas Assim que ele responde a notícia. importa dizer que quem foi o primeiro a comentar. Andam para aí a falar de uma história. Foi efetivamente, Coutrinho falou nisso. E o jornalista questionou logo. E aí eu acho, sem ter fontes, aí tem alguma dificuldade. Agora, é discutível. Já ouvi muitos lados a falar sobre isso. Agora, efetivamente, Coutrinho, vamos ver, porque temos aqui uma situação. Coutrinho poderá não ser prejudicado por esta história. Porque eu tenho aqui um caso comparativo. Quando foi aquele caso da senhora em França, o caso em França deu notícia porque a senhora apareceu. Esta senhora não apareceu. E já veio aquelas notícias depois, que afinal, noutras situações... Mas ontem apareceu. O PSD, ela ontem fez um comunicado. Exato, apareceu. Mas depois trabalha no Ministério. Ora está. Portanto, e dá aquela ideia que existe ligada a Luís Marques Mendes, que era o homem que tinha muitas histórias no bolso. Aliás, que corre dentro do próprio PSD. A Santana Lopes disse isso claramente, e entre outros que apoiam outros candidatos também vêm a dizer não, ele não, porque o que ele fez não pode ser esquecido. Pedro Coelho, quem é que passa a segunda volta? Se é que vai haver a segunda volta. Sim, eu acredito que vai haver, aliás, os estudos de opinião indicam isso mesmo, que 40 anos depois haverá uma segunda volta. Sublinho que a campanha foi uma campanha de casos e casinhos, foi uma campanha fraca, onde os debates foram fracos, não se trataram matérias que têm a ver com as competências plasmadas na Constituição, as competências e funções do Presidente da República. Temos pessoas que podem ir à segunda volta que não querem ser Presidentes da República e são candidatos. André Ventura quer ser Primeiro-Ministro e está a candidatar-se com uma possibilidade de ir à segunda volta. Temos o Almirante Gouveia Melo, que era partidário, toda a sua equipa de campanha, muita dela é do PSD e de outros partidos. E do PS? E do PS, e dizia que era partidário e agora já se fala na criação de um novo partido. E depois há aqui, obviamente, que nós sabemos que o país não virou de repente à direita. E, portanto, quando nós vemos António José Seguro com 22, 23%, é razoável que vá à segunda volta, porque certamente temos mais de 30% do eleitorado que é de esquerda. E olhando para a esquerda e olhando para a direita, vemos que António José Seguro tem pouca concorrência à esquerda, tem o PCP e o Bloco, são partidos hoje que têm 3 deputados. Aliás, desde ontem tem aliado à um esquerda. deputado. Exatamente. E o caso do Bloco de Esquerda, um deputado, portanto, Catarina Martins,
Jorge Pinto e António Filipe são candidatos cuja expressão eleitoral é muito reduzida. Portanto, à esquerda, o grande nome, e temos certamente mais de 30%, muito mais de 30% de eleitores portugueses, e é perfeitamente natural que ele vá à segunda volta. E depois temos à direita, ao centro-direita, e a concorrência aumenta. Temos pesos pesados, temos um antigo ministro, um secretário de Estado, Marcos Mendes, temos Henrique Gouveia e Melo, temos André Ventura, que é o líder do segundo maior partido da oposição, e nessa linha, obviamente, que há alguma fragmentação, e temos também O o Cotrim. Coutinho, que está, nas últimas sondagens, tinha mais de 20%, e, portanto, é natural que para o candidato que eu apoio, que é Marcos Mendes, seja mais difícil. A acreditar nas sondagens, Marcos Mendes estaria afastado da segunda volta, sendo que recordo que saiu uma sondagem recente da Intercampos, que não tem falhado nas suas projeções. Intercampos, as últimas sondagens que têm feito, temos verificado isso nas urnas, agora é aguardar. Sabemos que vão passar dois, e eu gostava que passasse alguém que transmitisse confiança, que fosse alguém experiente, que fosse também um símbolo de alguma estabilidade política, alguém que transmitisse ambição para o país. Agora, no domingo, nós saberemos com estas situações todas, mas acredito que há muita gente indecisa. Aliás, o estudo indicava É a 19%, é eleição, normal. é a eleição que tem mais indecisos. Exatamente, ou estão indecisos ou então não querem dizer onde é que vão Exatamente. votar. Não, e há outra nuance, desculpa interromper. Há indecisos que declararam Sim. preferência, mas que dizem que é uma Indeciso. preferência momentânea, É, portanto exatamente. não é definitivo. Pois, e agora é preciso analisar, efetivamente, os indecisos andam à volta, salvo erro, de 19%, costumam andar à volta dos 12, 13%, é um número significativo, e é esses é que vão decidir com margens muito curtas entre o Coutrinho. Não acredito que Luís Marques Mendes tenha esta votação que as sondagens apontam. Agora foi uma campanha fraca, não esclarecedora, muito populismo, fracos debates, alguns casos na rua, sobretudo esta semana. O governo foi para a rua esta semana. Coutinho de Figueiredo fez uma carta aberta ao Primeiro-Ministro a pedir apoio, e no mesmo dia o Primeiro-Ministro foi a Famalicão apoiar o seu candidato. O partido está mobilizado e também é preocupado, porque obviamente que os candidatos que passarem à segunda volta, e um deles será obviamente Presidente da República, o xadrez político pode mudar. E, portanto, e nessa linha é que, sobretudo nesta última semana, governantes e aparelho do PSD, sobretudo Hugo Soares e a sua equipa, andaram no terreno, sobretudo para dar apoio a Marcos Mendes no sentido de passar à segunda volta. Na tua ótica, então, teremos uma segunda volta, provavelmente, aos teus olhos, Marcos Mendes, António José Seguro. Eu quero acreditar que será essa o que vai acontecer no próximo domingo. Também percebo que algum eleitorado do PSD possa, perante as sondagens, ser influenciado e então votar de uma forma útil No fundo, foi a em Coutinho mensagem Figueiredo, que o Coutrinho. mas sondagens são sondagens, e não acredito que haja essa diferença, e acredito que ainda irá, na hora do voto, as pessoas vão votar também em Marcos Mendes, e Marcos Mendes passará à segunda volta, julgo eu, com António José Seguro, porque teríamos que ter certamente alguém da esquerda, porque, como disse há pouco, o país ainda tem muita gente que vota na esquerda, e obviamente o candidato da esquerda tinha que passar. Miguel Silva Gouveia, independentemente de seres mandatário regional de António José Seguro, que leitura fazes da campanha e da probabilidade que é elevadíssima de haver segunda volta? Comungas desta ideia de que, não havendo aqui um candidato que se destacasse dos restantes, contribui para estes empates técnicos sucessivos que Sim, quase todas as sondagens evidenciam, o que baralha ainda muito mais as contas para a primeira volta.
Sim, mas se me permites, antes de falar desses assuntos, eu tinha aqui um assunto que gostava de referir e não tive a oportunidade de falar no início, que tem a ver com a partida de Francisco Simões, uma pessoa que nos diz muito, um escultor, que faleceu hoje e tive a oportunidade de privar com ele aqui no Funchal, onde ele vai viver durante a pandemia, salvo erro, nos anos 2020, Sim, e trouxe para cá um acervo invejável. E gostava de felicitar, não, mandar as minhas condolências à família, especialmente ao Filipe Betancourt e aos demais familiares pela partida que é uma perda. Perdemos todos Portugal e a Madeira também. Em relação à campanha, de facto, eu não consigo despir as vestes de mandatário e dar uma opinião que seja 100% isenta. claro. Aliás, nem é isso que nos pedem cá, por isso que nós estamos, Exatamente. temos orientações e visões políticas diferentes da sociedade e do mundo, apesar de convergirmos, apesar não, e ainda bem, convergimos na democracia no humanismo. Obviamente que eu gostaria que não houvesse segunda volta, eu gostaria que António José Seguro ganhasse as eleições na primeira volta, mas sabendo que isso não vai acontecer, ou pelo menos nada indica que haja um candidato que possa ganhar as eleições à primeira volta, eu partilho fundo, da intenção ou daquilo que diz o Pedro, gostaria que fosse uma segunda volta com António José Seguro e com um candidato que também trouxesse ideias para o debate da direita. Se pudéssemos discutir visões dentro daquilo que é a moderação e o humanismo e o progressismo que temos e balizado na Constituição que temos, pudéssemos discutir visões diferentes para o país que não fossem radicalismos. Julguei que até um determinado momento isso pudesse acontecer entre António José Seguro e Coutinho Figueiredo, mas alguns episódios da última semana vieram demonstrar que claramente Coutinho Figueiredo não está preparado para o cargo que se propõe chegar. Daí que Marcos Mendes acho que tem, se calhar, ou teria as condições para poder disputar uma segunda volta assente nas ideias, porque de facto aquilo que se passou nesta primeira volta ou nesta campanha e recorde-se que esta é a campanha mais longa do que há memória. Nós já tivemos várias eleições, sempre com os candidatos presidenciais a pairar sobre essas eleições. Nas legislativas que tivemos este ano, tivemos o Almirante Gouveia e Melo a lançar a sua candidatura no sábado, não sei se recordam disto, no sábado de reflexão, depois de um conjunto de apoios e de pessoas e de alguns triunfalismos do próprio Almirante, que viu-se que afinal no jogo político despir a farda e começar a abrir a boca e a falar sobre as suas ideias, retirou-lhe a vantagem que aparentemente tinha. O candidato que eu defendo começou lá atrás e avançou sozinho, e já foi aqui lembrado pelo Joaquim, avançou sob forte ataque de várias figuras do Partido Socialista. Mas manteve, e acho que o facto de ter mantido uma campanha serena, como diria Jorge Sampaio numa célebre candidatura à Câmara de Lisboa, em que Marcelo Rebelo de Sousa conduzia táxis e dava mergulhos no Tejo, Jorge Sampaio recusou-se a fazer esse tipo de habilidades para chamar a atenção e disse que recusava-se ou não precisava de fazer o pino a descer a calçada de Congro para chamar a atenção do pavimento. E acho que António José Seguro teve este tipo de campanha, uma campanha serena, tranquila, procurando manter uma elevação no debate e, e dando confiança por essa via aos portugueses. É verdade que as pessoas, algumas pessoas acham que António José Seguro não é uma pessoa que tenha um sorriso fácil ou que não seja
afável ou que não seja tão entusiasmante, mas no terreno tem-se demonstrado que ele, além de ser um excelente debatente e arguente, acho que esteve bem em quase todos, em todos os debates. Um, Houve uma pequena exceção, por isso a minha indecisão aqui, ou a minha titubeância, por causa daquela afirmação de não querer se engavetar numa gaveta da esquerda ou da direita. Ele acho que toda a gente conhece-lhe o percurso e sabe que ele foi líder do Partido Socialista e é uma pessoa de esquerda. E ele próprio o afirmou depois, de esquerda moderada, de esquerda progressista. Mas manteve uns debates bastante com nível elevado, procurando falar de ideias, procurando não fazer ataques pessoais e não o fez, e está a colher esta, no fundo, esta perseverança na sua maneira de estar na política. Ele, posso dizer, fez um líder durante esta campanha, fez um líder e está-se a fazer um chefe de Estado. Quanto aos outros, os demais, eu acho que, como referi, o Gouveia Mel perdeu um pouco do elan e está afundando nas sondagens muito por conta da sua inexperiência. Coutinho Figueiredo conseguiu ter ali algum protagonismo nas redes sociais, muito pela orfandade que a direita se sente, que não se consegue identificar em Marcos Mendes, não se revê em Marcos Mendes nem o próprio PSD. O Marcos Mendes nem consegue 30% de fidelização do eleitorado do PSD. Mas demonstrou claramente não estar à altura do, do cargo, quando, e nem falo das questões de assédio pelos quais é acusado, que isso obviamente ele terá que responder, não sendo algo que eu tome de ânimo leve, porque aparentemente agora parece que toda a gente já sabia desta situação, Menos a Iniciativa Liberal de menos a Cimento. Iniciativa Liberal. Mariana Leitão disse claramente: não há nada. E o Rui Rocha também. Sim, não há, mas jornalistas do público já na Feira do Livro sabiam que isto tinha sido um acontecimento, já várias pessoas saíram a terreno dizendo que já houve ou tinham conhecimento desta situação. Portanto, eu acho que não é algo que se deva menosprezar e que vai com certeza ter novos episódios depois das eleições É bom que presidenciais. tenha, muito honestamente, para bem da política, é bom que tenha. Ou seja, é bom que, sim ou não, que se resolva a situação, para não ficarmos naquele ni, Sim, que é a mas há pior uma coisa que ação, existe. há uma ação em tribunal. Do próprio, contra portanto. Mas depois disso, ou depois não, antes disso até, porque como aqui foi referido, fui ele que trouxe isso para a praça pública. A maior parte das pessoas, eu digo 90% das pessoas que acompanham notícias não sabiam desta situação, fui ele que trouxe isso aos microfones e às televisões. Mas no mesmo dia diz que não colocaria de fora de hipóteses apoiar André Ventura numa eventual segunda volta. E depois tem sido erros atrás de erros. A criancice de escrever uma carta a Luís Montenegro procurando que este apoie outro candidato, fazendo isto em público, acho que está a ser mal aconselhado e o facto de se deixar cair nesta forma de campanha, acho que perdeu muito e acho que provavelmente custou-lhe a ida à segunda volta. Marcos Mendes, cá está, é um exemplo de quem há bem pouco tempo liderava as sondagens e foi vítima de impreparação. O que eu acho que face aquilo que se costuma fazer em campanhas políticas é quando um candidato vai iniciar uma campanha, é feita todo um escrutínio da sua vida pública, da sua vida privada, identificadas as áreas em que eventualmente possam existir fragilidades e prever algumas respostas ou prepará-las se caso venham a surgir em campanha. Marcos Mendes não conseguiu responder a uma pergunta básica que o Almirante lhe colocou, foi qual é a sua profissão?
nunca soube, não soube ainda o que é que andou a fazer nos últimos 10 anos. E acho que isso fê-lo, além de outras circunstâncias, que não foi só o Almirante, o próprio Coutinho Figueiredo foi o primeiro a levantar suspeição sobre os eventuais favorecimentos que pudessem existir na sua vida enquanto sua vida privada, não é? Enquanto advogado, não é advocacia, mas enquanto due diligence, digamos assim. Eh, mas eu acho que ele deveria estar melhor preparado para responder e para lidar com estas situações. Claramente não o teve, e depois foi ver todos os anticorpos que ele tinha e tem dentro do PSD a virem a público, criticar a sua postura, deitar mais lenha Lenha para a na fogueira. E pronto, mas ainda assim acho que ele tem possibilidade de ser o representante eu não falei do Ventura, mas dele ser o representante da direita numa segunda volta. Já falarás do Ventura, se assim o entenderes. Pedro, notou-se nesta campanha, e já aqui foram ditos alguns episódios, de que estes candidatos apoiados por partidos não colhem transversalmente dentro dos mesmos grandes simpatias. Aliás, por alguma razão, mesmo que os partidos que os sustentem tenham índices e taxas bem mais altas, não se nota que ninguém dispare dos 20% por aí além. O que é que isto indicia? Algo de grave na política? Se não for eu, tu também não terás grandes hipóteses? Eu só queria voltar um bocadinho atrás, ao que o Miguel referiu, não concordando. Acho que Marcos Mendes respondeu, disse onde trabalhava, quanto ganhava e quais eram os seus clientes. Não vi mais nenhum candidato fazer isso, entregou a sua declaração na entidade para a transparência. As pessoas tinham vida quando estavam na política, quando saí, obviamente continuam a sua vida empresarial e privada, e portanto ele disse os clientes que tinha e quanto é que Isso foi tudo. anualmente. O Observador fez uma peça sobre isso Não, e E fez até clientes, valores que portanto, entravam, que ele não sabia de onde é que portanto, vinham. isso acho que É foi demasiado esclarecido e acho que não opaco. foi quando o próprio empreiteiro não sabe não o que é que lhe acho. pagava 5 mil euros por mês. Tu não achas que isto É o que o Ricardo estava a dizer, ó Pedro, que é assim, é preciso ter atenção onde é que vais. Todos têm direito à sua vida profissional. Agora, deixamos um rastro, deixamos uma pegada. E a pegada, e Luís Marques Mendes não conseguiu explicar a sua. Este, que é o Eu grande acho que nós problema. estamos a escolher alguém que será certamente Presidente da República, que é essa eleição que está em causa, e efetivamente queremos uma pessoa capaz, competente, experiente, com provas dadas também, com Ó experiência, Pedro, diz-me pela só uma quantidade de coisa. Todos experiência. nós gostamos de ouvir o Dr. Marcos Mendes na SIC. A pergunta que se coloca todos nós, é. Todos, dizer, mas pronto, ok. É uma pessoa que. Ok, e tem ideias, explica. Estava bem É informado. para isto, Agora, para a questão é outra. Será que os portugueses o convidavam para almoçar? Ou seja, e isto é uma relação de confiança. A relação de confiança que Marcos Mendes, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, e ele seguiu o caminho by the book de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, quando se candidatou, não precisava de fazer campanha, nós sempre temos isso. E, Portanto, é uma lógica diferente, porque eu acho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha um desprendimento que Marcos Mendes eu acho nunca que teve. o resultado das sondagens, e acreditando nas sondagens, como disse há pouco, há uma grande concorrência vai lá, à direita, e isso fica claro, nós todos nós temos essa consciência, então José Seguro não tem Sim, sim. um único rival à altura no âmbito do seu espectro político. Aliás, ninguém acreditava no Partido Socialista neste candidato. Aliás, o antigo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, dizia que não tinha os mínimos para o exercício do cargo. Agora já diz que com o apoio, é preciso não ter vergonha na cara. Alguém que foi presidente da Assembleia da República e parece não, Mas, ó, Pedro, não tem vergonha é na o cara. Augusto Santos. Normal. Mas Eu mas Augusto há aí uma questão. O que é que está a acontecer na política para não haver, enfim, uma vontade coletiva definida à partida? Pelos vistos, havia muitas mas divergências. eu acho que o normal é acontecer isto que está a acontecer agora. O normal Nós numa temos que ser sociedade forte é durante não muito existir tempo. um consenso numa pessoa só, é haver diferenças. Isso acontece Sim, em mas o Espanha, Ricardo estava a França. em termos de partidos, não é? Em termos de Temos do escolhas, próprio partido, escolhas Isso partidárias. varia umas primárias. Percebes? Sim, por Sim. exemplo, em França, por exemplo, passam os três primeiros. Se passassem aqui os três primeiros em Portugal, teríamos um candidato de esquerda, um candidato de direita e um candidato de extrema-direita. Eu acho, sou Aí, se patriota. calhar, seria. Não.
Só Seria para mais terminar, eu acho que a representado. campanha teve muito populismo à mistura, falou-se de Sim. temas como a saúde, a educação, ah, que são matérias Coisas alternativas, com. É. coisas que as pessoas querem Confundir, saber, Mas coisas que as o pessoas querem presidente não saber. risca. Exatamente. Não risca, todos nós sabemos que os O poderes do PT presidente são muito O atual limitados. presidente E, metia uma obviamente, ministra da Saúde. obviamente o André Ventura, sobretudo, o André Não risca, Ventura, mas risca. e falou muito Influencia. nisso, Mas risca o ministro. próprio Almirante, o próprio tanto José Seguro, portanto, falou-se de muitas coisas que não estão no âmbito das competências do presidente E a esse da nível, quem República. é que foi mais hábil Às vezes, nos às equívocos? vezes eu acho que Marcos Mendes foi claro, colocando os pontos nos is, quais são as funções do presidente, mas a verdade é que Oh, nós temos a oh, consciência que neste ambiente mediático de redes sociais, muitas vezes as pessoas acreditam, até porque não têm que saber os poderes que estão na Constituição que o Presidente da República tem, muitas vezes as pessoas acreditam no que ouvem, no que leem, no que os computadores dizem, e muitas vezes há uma grande informação, uma partilha muito grande de informação, muita dela não validada, e obviamente que algum discurso populista ajuda a estas Mas quem é que pessoas. cometeu mais Agora, equívocos a esse nível? eu acho que Marcos Mendes, por exemplo, não cometeu um equívoco, acho que quem cometeu mais equívocos, que foi nesta semana, se calhar, João Coutinho de Figueiredo, quando, perante uma pergunta de um jornalista, eu ando há pouco tempo na política, mas já percebi, já aprendi que só respondo aquilo que quero responder. exatamente. Tu respondes o que quer naqueles E perante uma pergunta, Sem dúvida. ele quis responder, mas foi um erro, porque ainda estamos na primeira volta. Ele a assumir que votava no outro candidato é assumir que vai perder, que pode não ir à segunda volta. Portanto, percebo a pergunta, mas muitas vezes os Mas o jornalistas fazem Marcos perguntas. Mendes também disse isso. Agora, Assumi que ia perder. agora, Foi o primeiro até. Eu não concordo contigo, Pedro. Eu acho que Marcos Mendes, se me permitem, ele João, sabe? mostrou uma sobranceidade tremenda. Aliás, passo eu e mais alguém, ele chegou a dizer isto. é o registro Percebes? profissional dele. Isto passa mal. E eu acho que ele começa aí a perder o elan. Alguma falta de humildade da Ele é parte pouco Não tem humilde nesse isso. campo. E isso realmente, porque eu acho que ele confiou mais no. Ele olhou mais para o seu tempo de comentador do que para o seu tempo de político. Ele está no comentário há quantos anos? Uma década, eventualmente. dele. Sim. E ele olhou para essa década, onde realmente ele veio-se a credibilizar. Esqueceu-se que, num tempo como o que nós vivemos, o que tu fizeste há 15 anos veio rapidamente ao de cima. Há 30 anos isso não acontecia. Aliás, reparem, Mitterrand era sabido dos jornalistas que tinha uma outra família, nunca foi notícia. Hoje, qualquer coisinha cai nas redes sociais e os candidatos muitas vezes têm necessidade de responder às redes sociais. Coutrinho fez isso, ele vai responder a uma rede social, uma situação que o complica. Marcos Mendes, a um dado momento, aliás, Ventura é o zero disso. Ventura faz freios para as redes sociais. A campanha de Ventura, ele vai ali, cumpre aquilo e depois as redes sociais distribuem aquilo por todo lado. E Marcos Mendes, a um dado momento, dá essa ideia. Falta-lhe uma certa humildade no início. Daí eu não ter falado na campanha de Ventura, porque ele claramente não está a fazer o mesmo tipo de campanha que os outros. Aliás, ele não responde aos outros. Ele nem quer Ele saber. a campanha dele. Ele é candidato a não ser. Exatamente. Quando Ele temos faz um aquilo candidato, dele, só. quando Para temos ele. um candidato que num debate diz à frente das câmaras de televisão em direto que se fosse Presidente da República, determinada pessoa do país, goste ou não se goste, já estava Já está preso. preso. O que é isto? Isto é assumir que não há, Exatamente. não há, Não não respeita há o Estado, não há Estado de Direito, Respeita o o Estado é ele É a vontade, aliás, temos visto isso na política internacional, já falámos todos aqui no início disso. É uma ideia de política e por isso eu entender que são eleições importantes e temos de ter muito cuidado com os passos que damos. Porque é a própria democracia que coloca-se aqui em causa. Para mim não é líquido que ele vá à segunda volta, até porque está dentro da margem dele. Sim, Mas pode haver aqui uma lógica de tribo que no caso dele é muito mais evidente do que nos restantes. exatamente. E poderia ser o voto útil daqueles que acham que Marcos Mendes já não pode lá chegar. E haver ali uma divisão daquele eleitorado. Em termos de fidelização, O eleitorado do Chega. É a malta que vota esquerda? Sim, É a malta que antes mas- votava no PCP era mas- era isso que eu ia dizer, em termos de fidelização, vê-lo como Presidente da República, quero vê-lo como Primeiro-Ministro. como tudo. Ó Pedro, Não como interessa, tudo. não interessa. Se Câmara, como Presidente de Junta, não interessa. Quer vê-lo. eles têm uma fidelização. O Chega é o novo Partido Comunista. É. Não interessa, eles podem
podem fazer O que quer que seja, haja podem indicativo. roubar malas, podem ter casos de pedofilia, podem ter casos Nada disso conta. de corrupção, E os como outros, têm. e os outros são bandidos. Exatamente. Os outros são sempre os maus. Não há uma visão factual Não é política, racional. ou Na sequer da realidade não é sociedade. racional. Não há racionalidade ali. Muito bem. Vamos aguardar. Talvez por causa das presidenciais, como eu referi no início deste debate, a mobilidade parou, ou seja, ficou suspensa para já até final do mês, este novo modelo. Joaquim, temeram os governos que isto provocasse uma tareia em Marcos Mendes, sobretudo nas regiões autónomas? Sim, dá essa ideia. Aliás, o Presidente do Governo Regional pede a Marcos Mendes para se pronunciar especificamente sobre o assunto, para o vincular. E bem, nesse caso, bem Miguel Albuquerque não teve tão bem no processo de alteração, porque ou deixou-se ficar à parte e deixou correr a situação sem qualquer tipo de interferência. Agora, relativamente a essa pausa, Miguel Albuquerque está bem quando pede ao candidato apoiado pelo PSD para se vincular àquilo que manifestamente é uma má alteração para todos nós. E Marcos Mendes, através do Diário, vinculou-se, curiosamente, minutos antes de reunir ou estar numa atividade de campanha com o Ministro das Finanças. Ahm, Comungas desta mesma opinião, o frenesim, folhetim, isto não é para rimar com nenhum candidato, em torno do subsídio social de mobilidade vai provocar estragos em termos de resultados eleitorais? Eu acho que provoca estragos na própria imagem dos governos, quer sejam governos regionais, sejam governos da República. Aliás, nós estamos aqui já há largos anos a fazer este programa e o subsídio de mobilidade tem sido um assunto que temos vindo a falar e a conversar com diferentes governos aqui na Madeira, na República. E o Pedro tem sido também um dos grandes defensores de que só deveríamos pagar os 86 euros e agora 78, não é? Ou 79, 79. Epá, estás a pagar menos ou menos. E de facto a verdade é que já há 2 anos que estão os protagonistas que estão na Assembleia, no Governo da República e com os mesmos protagonistas aqui na Madeira, no Governo Regional e nos Açores e em Aspas, e a verdade é que sabendo desde 2024, quando isto se começou a tratar em maio de 2024, sabendo que foram os próprios que definiram este timing, sabendo que havia dificuldades ou que havia, ou estava toda a gente de acordo, como parece que ficou, depois só ficaram em desacordo quando começaram algumas reclamações públicas sobre este assunto. Mas aparentemente toda a gente de acordo, era o melhor sistema, um sistema que vinha beneficiar toda a gente. Afinal, não só parece-me que há aqui dúvidas substanciais sobre a constitucionalidade do diploma, que acho que Marcelo Rebelo de Sousa tinha a responsabilidade de, antes de promulgar este diploma, em vez de dizer na nota oficial da Presidência da República que suscitava dúvidas, as dúvidas que todos agora temos, não é? Mas ele as identificou na altura e ainda assim decidiu promulgar, poderia nessa fase ter estancado a situação, mandado para o Tribunal Constitucional e deixado que isso fosse avaliado pelos juízes do Tribunal Constitucional, mantendo-se o sistema anterior em vigor até termos um sistema novo que não criasse aqui vazios, nem hiatos, nem problemas. Numa altura particularmente difícil para os madeirenses, como é a altura do fim do ano, em que ficamos sem receber reembolsos, com viagens de muitas famílias com estudantes no continente a pagar quase 400 euros, ou até mais, em alguns casos mais de 400 euros, só num trajeto, só de ida, que era completamente reembolsável e neste novo modelo já não é, não tem a limitação de 200 euros. Em tempo oportuno, tivemos a oportunidade de conversar com o António José Seguro sobre este tema. Na ocasião, quando estive em Lisboa, na apresentação da Comissão de Honra e dos Mandatários Regionais, ele pronunciou-se publicamente, inclusive o Diário de Notícias fez eco dessas suas palavras, foi o primeiro candidato a fazê-lo, depois outros fizeram,
Gouveia e Melo fez, Coutinho Figueiredo fez, Ventura acho que não falou, e só no fim, e a pedido do Presidente do Governo, Marcos Mendes, lá ouviu que o Governo tinha as explicações do Governo da República, e lá saiu com uma resposta assim um bocadinho Telegráfica. redonda. Na verdade, este é um tema que se calhar encaixa bem quando estamos a falar de eleições para a Presidência da República e quando o Presidente da República é o primeiro garante da Constituição. É ele que tem que salvaguardar que não há diferenças de tratamento entre portugueses do continente e portugueses das ilhas. E esta é uma matéria que nós sabemos e temos discutido aqui ao longo dos anos, que sentimos que nós, madeirenses e os açorianos, têm sido preteridos em termos de mobilidade no país à conta deste sistema. E espero que rapidamente se possa ir para um sistema que resolva de uma vez por todas esta continuidade territorial que tarda em chegar aqui aos madeirenses em condições de poder ser pago pela maior parte das famílias madeirenses. Até porque há aqui duas questões, Ricardo. Isto não é uma ajuda, é um direito constitucional. E não é um subsídio quando alguém tem que se endividar para depois poder ou não ser ressarcido mais tarde. Portanto, isto aqui é daquelas causas fraturantes da autonomia, ponto. Que eu acho que devia unir todos. Não é uma questão de um partido ou de um homem só. Estamos a falar de direitos constitucionais. Agora já, eu penso que estamos todos os partidos estão contra Mas que pronunciem, E mesmo que falem. que fosse subsídio, tem uma segunda palavra, social. Social, Logo, exatamente. esvazia a tipologia do subsídio na lógica. Daquela ideia, exatamente. Não ter dívida justificar para isto. É preciso Eu acho que justificar isto. o nome também não ajuda. foi feliz na altura, mas eu queria sublinhar que o subsídio social de mobilidade começou em 2015, há mais de uma década. O Miguel ainda há pouco falava que a AD fez isto em 2 anos, mas reduziu o valor da tarifa e implementou a plataforma. Não sei se E o seu partido, então, eram 86 euros, passou para 69, e os estudantes também. Era 400 euros por percurso e agora são O 200. teu partido e os teus amigos É salvação. da Geringonça Estás a esquecer. Estás a esquecer. que horror, Deram 7 euros e tiraram 200. prometeram, foi agora, como sabes, está a penso. Os teus amigos da Geringonça e os governos do Partido Socialista nada fizeram em 8 anos. E, portanto, Pagaram? foi este governo e o Governo Regional Não pagaram. pedia a revisão do modelo, várias vezes estava prevista na legislação a revisão do modelo, nada foi feito, Não foi a AD que pagaram. faz a revisão. Sabes quanto é que isto Agora, custava quando o teu amigo Passos Coelho fez este modelo? Quem Custava pagou? 5 milhões de euros. Não, sim. Quem Sabes quanto é que custa agora Quem pagou? ao Estado? 50 milhões de euros. As É pessoas um estão a viajar investimento mais, privado, ainda bem. nós temos o direito Exatamente. de viajar e Temos o o direito subsídio do português surgiu para estão a falar viajar. no país. As pessoas estão a viajar mais e as companhias estão a cobrar-se mais. Também. Todos os preços foram. Então, o que é que eu, como deputado da Assembleia da República, assisti a isto, porque, como sabe, o decreto-lei foi publicado no dia 6 e as duas portarias, e efetivamente não podemos aceitar. Aliás, a Assembleia Legislativa da Madeira tomou posição, o Presidente do Governo Regional, nós na Assembleia da República, e como é óbvio que falei até com responsáveis governativos que diziam, quando eu dei o exemplo, que o Governo injeta milhões na CP, no metro e noutras transportadoras, para que, por exemplo, um português do continente, pague apenas 20 euros por mês para andar de norte a sul do país na ferrovia, enquanto que nós aqui, nada é exigido a um português do continente, Para ter esse cartão. nenhuma Isso é verdade. certidão de Não, para não apresentar. na Madeira, calma, que os madeirenses, os portugueses das ilhas, é exigir isso também. Mas uma coisa é um subsídio à empresa, uma coisa é o subsídio ao utente, que é o caso do nosso subsídio social. Então, nós somos todos bandidos E a com o minha governo resposta nacional. foi clara. Se o problema é esse, então resolve-se fácil. O utente paga o valor líquido e vocês fazem as contas com a companhia e peçam aos certidões à companhia. E penso que aqui... Aliás, foi essa tese que o Sr. Ministro vendeu. Por isso, exatamente. Mas há dois ministros, há um que paga e há um que executou o modelo. Portanto, o que executar o modelo é o ministro Pinto Luz e há o que paga, há o Gasparzinho Mas Para saber que há ministros a mais. E, portanto, mas foi o Miranda Sarmento que assinou. Claro. Agora, assinou uma coisa que não deu. É que o Ricardo quis colar estes atos presenciais, eu acho que não. Eu acho que houve bom senso, aliás, Veremos. do em vigor, eu acho que nós,
o nosso voto, o voto de cada pessoa conta, e o nosso voto também conta, mas em termos globais, nós representamos Não, não, não. Mas na Madeira, dos votantes, não será. Pedro, vamos ficar. Foi importante. Não vamos apanhar o avião. Temos na Madeira para já. O resultado de domingo não terá uma leitura. Claro que é positivo, claro que é positivo a posição de Luís Marques Mendes e é positiva também Mas se calhar a foi posição tardia. que o governo da República tomou, que é, pelo que eu li, é vamos reunir, vamos conversar e vamos mudar o modelo. Mas não- Esta expansão, eu entendo que obviamente esta norma será Mas quem é que propôs este regulada. modelo, afinal? Este modelo, Como é que ele surge, como é que surgiu este modelo? Se isto andou a ser discutido durante 2 anos, plataforma- quem é que o desenhou? plataforma- Não há plataforma. Isso é Já está. plataforma, nós temos aqui na Madeira até temos empresas que No são conjunto de documentação, exemplos a nível nacional. de documentação solicitada que estava na versão anterior e atualmente em vigor, uma vez que estas duas portarias, a 12A e a 12B, foram suspensas, vem agora se acrescentar esta questão para receber o subsídio tem que ter uma declaração de não dívida. E há pessoas que têm alguns infortúnios na vida e nós temos e nós podemos receber heranças boas e heranças más. E às vezes quem herda dívidas fiscais, e as dívidas fiscais são transmissíveis. Não, E e há um aspecto que não é falado, não que é questão de saúde. Exatamente. há Pode educação. gente que tem o Estado em tribunal por Exatamente. discordar Precioso. E como é que é? da Está-se julgado, França. não é? Não, Meus amigos, não pode, não não pode. pude receber o subsídio das janelas, portanto, da mudança das janelas, porque Eficiência tinha. energética. Da eficiência energética. Porquê? Porque tinha uma dívida que me foi feita pela Segurança Social, porque tive na altura tinha o meu emprego no Estado, pelo qual fazia descontos, e depois entreguei recibos, e então considerou a Segurança Social que eu não tinha pago, que não tinha que pagar. Portanto, tive que ir para contencioso, ganhei, mas na realidade tinha passado o prazo para a eficiência energética. As tuas dívidas à Segurança Social não prescreveram? Não, não, Tantas a prescrever na havia Madeira, eu não conhecia quem devia conhecer. Não. E para concluir, acredito que isto vai desaparecer, essa norma, e acredito que daqui a 4 ou 5 meses nós paguemos apenas o valor. Acho que não será uma suspensão temporária, mas Não, uma não. revogação. Não, acho que será uma regulação, aliás, porque Por 79 euros, Pedro. vai dar entrada na Assembleia da República um projeto de proposta de lei que sairá aqui na Assembleia Legislativa da Madeira e, obviamente, essa proposta de alteração revoga o decreto. Mas é importante que o valor limite teto de cada viagem Essa questão dos não seja cortado Exatamente. para 200 euros por percurso. nas zonas de grande. Mas há alturas No tal, o estudante consiga uma viagem e deve custar 200 euros. Traz para casar com outra viagem, mas muitas vezes não é fácil. Mas que tu fazes uma viagem Possível. de fim de ano e depois vais andar ou de uma de verão. Até porque não estão previstos voos às 2 da manhã. Fiquem bem, votem naquilo que considerarem, ou naquele que considerarem, ou naquela que considerarem ser elementar para o Portugal do futuro. Nós voltaremos com certeza durante as próximas semanas para dissecar as presidenciais na primeira fase e na expectativa de termos segunda volta. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom fim de semana.